valorizar e preservar o passado para antecipar e construir o futuro. Na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, uma das 42 unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, os saberes tradicionais e as tecnologias de ponta caminham juntos. É a associação entre o conhecimento ancestral e as inovações tecnológicas que garante a excelência do conhecimento. Localizada no coração do Brasil, na capital federal, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia integra pesquisas de recursos genéticos, biotecnologia, controle biológico e segurança biológica. O objetivo principal é conhecer a fundo a biodiversidade brasileira e utilizar esse conhecimento para a geração de tecnologias, produtos e serviços para toda a sociedade. Unindo saberes de povos tradicionais a modernas ferramentas biotecnológicas como transgenia, genômica e nanotecnologia, o grupo altamente especializado de cientistas da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia busca na riqueza genética da biodiversidade brasileira a base para o desenvolvimento de tecnologias e produtos que possam melhorar a qualidade de vida da população. Com a identificação e o mapeamento dos genes que compõem o imenso manancial genético brasileiro, os pesquisadores da unidade buscam respostas para as demandas da sociedade por uma agricultura mais saudável e com maior produtividade. Assim, entendem a necessidade crescente por alimentos de qualidade. Para garantir a maior variabilidade genética de espécies de plantas utilizadas na alimentação e também para fins medicinais e ornamentais, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia realiza sistematicamente expedições de coleta de espécies vegetais em todas as regiões brasileiras. Para aumentar a variabilidade genética das culturas agrícolas, além da coleta, a unidade investe também na introdução de espécies e no intercâmbio com outras instituições do Brasil e do exterior. Atualmente, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia possui o maior banco genético de espécies vegetais do Brasil, com mais de 100 mil amostras de sementes de cerca de 400 espécies de importância socioeconômica. Outra área fundamental de atuação é a segurança biológica. Trata-se do manejo de todos os riscos biológicos e ambientais associados à alimentação e à agropecuária. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia é o órgão oficial designado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para realizar a quarentena das espécies vegetais introduzidas no Brasil para fins de pesquisa e credenciado como colaborador para a execução de análise de risco de pragas. Na unidade, as espécies são analisadas para constatar a presença de ervas daninhas, insetos, ácaros, vírus, viroides, fitoplasmas, fungos, bactérias e nematóides que podem contaminar a agricultura brasileira. Na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, a inovação está aliada à tradição. Em 1995, o povo indígena Craú, do Tocantins, procurou a unidade em busca de sementes primitivas de milho e amendoim. Das câmaras geladas da unidade saíram as sementes que deram origem a uma parceria de sucesso, que permanece até hoje unindo conhecimento tradicional e saber moderno. Essa parceria se estendeu a outros povos indígenas como os Kayapó, os Iwalapiti e os Canela, tendo sempre como pano de fundo a troca de saberes em prol da conservação e do uso sustentável dos recursos genéticos vegetais. Outra área de atuação da unidade é a conservação de recursos genéticos de animais domésticos, como bovinos, suínos, caprinos, equinos e ovinos. A conservação está voltada para raças conhecidas como crioulas, locais ou naturalizadas, que se encontram no Brasil desde a época da colonização. Assim, adquiriram características de rusticidade e adaptabilidade muito importantes para programas de melhoramento genético.
O cruzamento indiscriminado desses animais com raças consideradas mais produtivas ao longo dos séculos fez com que muitas se encontrem hoje ameaçadas de extinção. Para evitar a perda desse material genético, importante e insubstituível, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia passou a conservá-lo a partir de 1983, com a ajuda de diversos centros de pesquisa, universidades e empresas estaduais de pesquisa, além de associações de criadores e produtores particulares. Os animais são conservados em núcleos de criação como o Campo Experimental Sucupira, situado a 35 quilômetros da sede da unidade. Numa área de 1.800 hectares, encontram-se mais de 200 animais representativos das principais espécies domésticas ameaçadas de extinção no Brasil. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia investe também na conservação de estirpes nativas de micro-organismos, que podem ser utilizadas pela comunidade científica em diversos programas de pesquisa. A unidade dispõe de coleções de bactérias, fungos e vírus que podem ter diversas aplicações, entre as quais se destaca a utilização como agentes de controle biológico de insetos e pragas agrícolas. Um dos exemplos bem-sucedidos da utilização desses micro-organismos em prol da sociedade brasileira é o desenvolvimento de 3 bioinseticidas para controle de insetos praga e mosquitos transmissores de doenças que já estão no mercado. Todos eles foram produzidos a partir de bactérias entomopatogênicas específicas para controlar insetos, retiradas do banco genético da unidade, que hoje conta com mais de 2.300 estirpes ou raças de bactérias coletadas no solo brasileiro. Com o controle biológico, em vez de agrotóxicos, as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças são controlados a partir do uso de seus inimigos naturais, insetos benéficos, predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias, específicos para controlar os insetos-alvo. Trata-se de um método de controle racional e sadio que se baseia no estudo da relação entre os seres vivos no meio ambiente, reproduzida pelos cientistas em condições de laboratório. Nas últimas 3 décadas, a consolidação da biotecnologia moderna modificou setores produtivos como a agricultura e a pecuária. Geração de métodos específicos e sensíveis de diagnóstico de patologias, novas vacinas, clonagem de animais de interesse pecuário, emprego de marcadores moleculares em programas de melhoramento genético e desenvolvimento de plantas transgênicas e de biopesticidas são alguns dos avanços tecnológicos conquistados. A engenharia genética representa um avanço em relação ao melhoramento genético convencional, já que permite transferir características de interesse agronômico entre espécies diferentes. Por isso, a Embrapa tem investido em estudos para a transformação genética de plantas desde a década de 80, com o objetivo de contribuir para uma agricultura mais produtiva e saudável, através do desenvolvimento de variedades tolerantes ou resistentes a doenças, visando reduzir as aplicações de defensivos químicos nas culturas agrícolas. A Embrapa investe também no desenvolvimento de plantas e animais geneticamente modificados, que serão utilizados como biofábricas para a produção de medicamentos seguros e mais acessíveis à população. Os recentes avanços da genética molecular, principalmente no que se refere ao sequenciamento de genomas, abrem novas perspectivas expandidas pela bioinformática, que tendem a disponibilizar mais genes e sequências regulatórias a serem incorporados ao agronegócio. Já foram sequenciados os genomas do café, da banana e, mais recentemente, de bovinos. O domínio da tecnologia de sequenciamento de genomas é um avanço muito representativo do ponto de vista científico. As sequências genômicas são armazenadas em bancos de DNA, de onde podem sair genes para desenvolvimento de variedades mais produtivas, resistentes ou tolerantes a doenças, dependendo do interesse em questão.
Na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, a reprodução animal é uma das áreas mais avançadas em termos de biotecnologia. Várias tecnologias já foram desenvolvidas e introduzidas no setor produtivo, como a fecundação in vitro, a transferência e a sexagem de embriões, entre outras. Um dos destaques nessa área é, sem dúvida, a clonagem por transferência nuclear. Em 2001, a unidade desenvolveu o primeiro clone bovino da América Latina, uma fêmea da raça cimental, a Vitória da Embrapa. Em 2003, outro sucesso, o desenvolvimento do primeiro clone a partir de um animal morto, uma fêmea bovina da raça holandesa, a Lenda da Embrapa. Em 2005, um novo feito, o nascimento das bezerras Porã e Potira, representantes da raça bovina junqueira em alto risco de extinção no Brasil, com menos de 100 animais em todo o país. Todos esses animais que também estão no campo experimental Sucupira encontram-se saudáveis e já têm descendentes, o que comprova sua capacidade reprodutiva e habilidade materna. A unidade adaptou para o Brasil a técnica chinesa Juncao, que torna mais barato o cultivo de cogumelos. Eles são alimentos muito nutritivos, com qualidade de proteínas quase equivalente à da carne e acima de alguns vegetais e frutas. São ricos em vitaminas e carboidratos e com baixo teor de gordura. Preservar o passado, mas sem nunca perder o foco no futuro. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia continua cada vez mais empenhada na preservação de espécies vegetais, animais e de micro-organismos, visando garantir e aumentar a variabilidade genética e a diversidade de alimentos para as futuras gerações. Ao mesmo tempo, se lança a desafios cada vez mais futuristas, investindo em pesquisas de biotecnologia, genômica e, mais recentemente, nanotecnologia, que é a prova concreta da união entre o novo e o antigo. Uma ciência voltada principalmente à busca de novas moléculas para responder a problemas da agropecuária.